Olá, eu sou a professora Inara e hoje nós vamos estudar o conteúdo de ciências da página 38 do nosso livro. Nós vimos anteriormente que os seres humanos são animais, ou seja, dentre as diversas características que os seres humanos têm, nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos. Nós somos seres mamíferos, o que quer dizer que nós somos formados dentro da barriga da nossa mãe e que nós, enquanto somos bebês, precisamos do leite materno para sobreviver. Nós também temos uma característica em comum com vários outros animais, que é a presença da coluna vertebral. Mas e quais seriam as funções dos ossos? Será que existe algum motivo para nós termos ossos? Pensem um minutinho. Vocês conseguem imaginar como seria o nosso corpo se nós não tivéssemos ossos? Ou melhor, como nós faríamos para nos locomover? Será que nós teríamos essa mesma forma que nós temos agora se nós não tivéssemos nenhum ossinho aqui dentro? Vamos ver ali no slide. As funções dos ossos são proteger as estruturas internas do corpo, possibilitar nossa movimentação e sustentar e dar forma ao corpo. Ou seja, os ossos servem para proteger os nossos órgãos, as nossas estruturas internas, principalmente os ossos da cabeça e os ossos do tórax. Sem os ossos também seria muito difícil que a gente caminhasse, não é mesmo? Como que nós nos movimentaríamos, nós conversaríamos com as pessoas, iríamos caminhar, se nós não tivéssemos ossos? Outra coisa, será que nós conseguiríamos parar em pé sem os ossos, se o nosso corpo fosse todo molinho, sem nenhum osso para dar sustentação? Agora eu quero propor um exercício simples para vocês. Só para deixar claro, essa não é a nossa mão de verdade, tá? Eu só coloquei esse stickerzinho para a gente ficar mais atento à nossa mão. Mas nossos ossos não são assim. Vamos lá. Segura a mão de vocês aqui. E agora vamos apertando a nossa mão. Não precisa usar muita força, senão a gente vai se machucar. Vamos lá. Primeiro a gente movimenta as nossas mãos, os nossos dedos. E aqui, se vocês repararem bem, cada vez que nós fazemos esse movimento de dobrar os dedos, pode ir fazendo aí também, a gente percebe o quê? Que temos os ossos, porém, os ossos fazem o quê? Uma curvinha, olha só. Eles não são os ossos inteiros, retos e duros. Eles têm uma capacidade de se movimentar, de se mexer. Essa junçãozinha aqui, olha, se você aperta, você consegue sentir onde termina e onde começa um outro osso, olha. Aqui termina um osso, aqui começa outro, aqui começa outro. E nesses ligamentos dos ossos são chamadas as articulações, que é como se fosse uma engrenagem do nosso corpo. Essas articulações permitem que a gente faça esse movimento sem sentir dor, faça esse movimento com facilidade. Elas existem também nos nossos joelhos, nos nossos pés, no quadril, em diversas partes do nosso corpo, elas estão ali para auxiliar na movimentação. Olhando essa imagem, você pode perceber que o crânio é formado por diversas partes pequenas que se unem, como se fosse um quebra-cabeça, não é mesmo? Nessas partes que se unem, também possuem articulações. Mas, diferente do que nós vimos no slide anterior, essas articulações do crânio não se movem. Eu sei que talvez vocês estejam pensando, ué, como assim não se move? Mas e quando eu falo, eu não mexo a mandíbula? Sim, nós mexemos a mandíbula, porém a mandíbula não pertence ao crânio. Ao crânio corresponde somente essa parte aqui e a parte de trás da cabeça. E existem alguns orifícios no crânio, se você reparar bem. O orifício orbital, que é a cavidade orbital, a cavidade nasal e a cavidade da orelha. Todos os ossos do crânio protegem o encéfalo. É muito importante que a gente saiba disso. E aqui nós temos as vértebras. As vértebras são esses ossos das costas que formam a nossa coluna vertebral. Elas são o principal eixo do corpo humano, porque protegem a medula espinhal e sustentam a nossa cabeça.
ou seja, sem as vértebras nós não conseguiríamos nos locomover e nem manter a nossa cabeça erguida. E aqui nós temos o fêmur, esse osso que está pintado de vermelho no desenho aqui ao lado, e o fêmur é o maior osso do corpo humano. Por ser o maior osso do corpo humano, ele recebe uma camada extra de proteção, que é chamada de osso compacta. Essa camada extra possibilita que o fêmur seja um pouco mais forte, ou seja, não é tão fácil de você sofrer lesões no fêmur, não é tão fácil de você quebrar o fêmur, embora seja possível, ele está um pouco mais protegido em relação aos outros ossos. Como nós vimos, a nossa coluna, os nossos ossos são muito importantes para o nosso corpo. Então é por isso que a gente precisa cuidar muito bem deles. Nós precisamos ter uma boa postura, nós precisamos nos alongar, porque senão, a longo prazo, isso pode nos trazer danos muito doloridos. E cuidar da nossa coluna é também cuidar da nossa saúde para evitar problemas futuros. Aqui eu trouxe um exemplo de uma postura adequada para caminhar. Vamos ver ali. Ombros para trás, peito aberto, as costas retas também, olhar para frente enquanto caminha, mover os braços no ritmo dos passos e dobrar os joelhos enquanto se move. Outra coisa importante também é apoiar primeiro o calcanhar para dar um passo. E para finalizar, eu quero conversar com vocês sobre a importância do brincar. No nosso livro de ciências, na página 40, também tem um texto que fala como é importante para a criança brincar, se movimentar, correr, enfim, como todas essas atividades físicas auxiliam no desenvolvimento da criança. E eu sei que agora vocês devem estar pensando, poxa, mas como que eu vou me movimentar se nós estamos em quarentena, então eu não vou para a escola, eu não vejo meus amigos, eu mal saio de casa, mas tem algumas atividades que nós podemos fazer em casa mesmo assim. Por exemplo, pular corda ou talvez colocar uma música bem animada e dançar com a família toda para passar o tempo, para se divertir, enfim. Pensem um pouquinho, porque existem várias formas de brincar, de gastar energia, que vocês podem fazer mesmo nesse período que estão mais em casa. Por hoje era isso, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.